Oi gente, meu nome é Jorge Caloba e hoje eu tô de volta pro segundo episódio da nossa série de distúrbios do sono. Mas se você é novo aqui no canal, já vai deixando aquele like que me ajuda bastante, me seguindo nas minhas redes sociais e se você tiver pelo computador, se inscreve clicando aqui no botãozinho de psicologia ou pelo celular no primeiro link da descrição. Agora vamos pro vídeo. Hoje eu tô aqui para falar sobre terror noturno, que é uma parassonia muito mais comum em crianças. Cerca de 5% das crianças apresentam isso, e é muito comum entre as idades de 2 a 5 anos, mas pode aparecer desde os 9 meses até a adolescência. Então, eu vou focar esse vídeo para os pais que têm crianças e adolescentes em casa com esse distúrbio. Mas no finalzinho eu falo um pouco sobre como é no caso de um adulto ter esse distúrbio, porque tem umas pequenas diferenças que você tem que se preocupar. Primeiro de tudo, o que acontece durante um episódio de terror noturno? Geralmente a criança ela grita, ela chora, ela pode levantar na cama, abrir os olhos e ela fica com um olhar vazio e não lembra de nada depois. Porque no caso ela ainda está dormindo. Nós temos 3 estágios de sono: o sono leve, assim que você dorme, o sono profundo e depois o REM, que é uma sigla em inglês para o movimento rápido dos olhos, que é o momento onde a pessoa começa a sonhar. Vamos diferenciar terror noturno de pesadelo. O terror noturno acontece durante o sono profundo, que geralmente é nas primeiras horas de sono, ali umas 2 horas depois que a criança foi dormir, antes do estágio dos sonhos, antes dela começar a sonhar. Já o pesadelo acontece durante o sono REM, é a parte do sono onde ela está sonhando. E o pesadelo, ela acorda normalmente assustada por causa do pesadelo, ela tem medo de voltar a dormir por causa que ela lembra do que ela estava sonhando. No caso do terror noturno, não tinha sonho, então ela vai ter a crise durante alguns minutos, volta a dormir naturalmente e no outro dia ela não lembra de nada do que aconteceu. No fim, o terror noturno acaba afetando mais as pessoas que estão em volta, os pais que veem o filho gritando e não sabem porquê e ficam desesperados tentando acalmá-lo, porque é realmente assustador você presenciar essa crise. Mas a criança em si não se afeta, porque ela não vai lembrar que você tentou falar com ela, que você tentou acalmar ela. Ela simplesmente acha que dormiu a noite inteira. Para os pais que estão aqui querendo saber o que fazer e como agir nessa situação, é realmente complicado, porque não tem muito que você possa fazer. O ideal é não mexer na criança, não tentar acalmar, nem falar, porque isso pode até prolongar a crise. As crises duram em média 30 segundos a 5 minutos, mas acontece que a reação natural dos pais é correr para o seu filho e abraçar, e tentar acalmar e confortar. Só que quando você faz isso, você acaba fazendo com que essa crise dure mais e mais e mais, o que pode levar até 30 minutos de crise. É difícil ver o seu filho sofrendo e não saber sobre o que é ou como ajudar, mas ele nem vai reconhecer você porque ele está dormindo. O que você tem que fazer é ficar sempre próximo, vigiando, olhando para ver se ele está bem, se ele não vai se machucar, se nenhuma coisa ruim vai acontecer. Depois que a crise passar, ele volta a dormir como se nada tivesse acontecido. Não fiquem preocupados com terror noturno. Isso não é um sinônimo de ter um transtorno mental, um problema psicológico. A boa notícia é que na maioria das vezes, com o passar dos anos que a criança vai crescendo, isso some naturalmente. Se a coisa estiver muito difícil, muito complicado de lidar, o ideal é você falar com o pediatra da criança e pedir conselho sobre o que fazer e talvez para ver também se não é uma coisa física, se não tem outra razão física que não seja só esse distúrbio do sono. Porque aí você tem que começar um tratamento sério em cima disso. No caso de ser só terror noturno, a única coisa que eu posso fazer é dar algumas pequenas dicas que talvez aliviem e até evitem que as crises aconteçam. Primeiro, veja se seu filho não está indo dormir muito cansado. Tente colocar ele para dormir mais cedo ou então para ter uma sonequinha da tarde mais comprida, mais prolongada. Deixe ele dormir um pouquinho mais nos horários da manhã, porque é comprovado que a criança cansada tem mais tendência a desenvolver o terror noturno ou a ter uma crise do terror noturno. Segundo, e esse é o ponto mais importante, ter uma rotina para dormir, um ritual que você vai fazer toda noite no mesmo horário. A criança precisa saber que naquele horário ela vai dormir. Você tem que fazer
com que ela vá dormir calma, que ela vá dormir tranquila. Então coloque sempre naquele mesmo horário a criança para deitar, conte uma história, leia um livro. Não é garantido, mas existem estudos que dizem que isso pode evitar e diminuir os sintomas. O importante quando você for, por exemplo, buscar o seu médico, se a situação estiver bem complicada, é fazer um diário do sono da criança. Se acontece sempre nos mesmos horários, com que frequência, se é todo dia, se é uma vez por semana. Anotar tudo. O que ela faz, se ela levanta, se ela grita, se ela só chora e quanto tempo dura. Porque isso já vai facilitar o diagnóstico do médico e vai indicar se o problema é realmente esse distúrbio do sono ou é alguma outra coisa. Agora vamos falar dos adultos que têm o terror do sono. Vou falar bem rápido, porque é uma coisa muito rara, é muito difícil de ver. Qual é a diferença do terror noturno no adulto para o terror noturno na criança? A criança ela não vai lembrar de nada, mas já o adulto ele pode ter uma pequena recordação como se fosse um sonho distante, um pesadelo que ele teve, porque o cérebro do adulto já está amadurecido no ponto final, então ele já é capaz de gravar essas pequenas imagens do que aconteceu durante a noite. Vão ser como flashbacks. Não é completo, mas ele vai lembrar coisas que a criança não lembra de jeito nenhum. E o que tem que se preocupar no caso de um adulto com terror noturno? O adulto, ele pode se tornar agressivo. É importante, tanto no caso das crianças como no caso de adulto, que a casa esteja bem trancada, que as janelas estejam bem fechadas, que não tenha facilidade para abrir, porque é importante garantir que a pessoa não machuque ninguém, nem se machuque. E no caso do adulto, é importante avisar que ele tem esse problema, que ele está com esse distúrbio, para que ele procure um tratamento, para ver que atitude tomar em relação a isso. Já na criança, nem é importante que você conte para ela ou grave as crises, porque isso só vai assustar a criança. Ela pode desenvolver, por exemplo, uma fobia de dormir, medo de dormir, porque ela vai ficar aterrorizada com as coisas que ela faz, que ela não sabe. Então é melhor que evite expor a criança para esse tipo de coisa, porque as crises elas realmente assustam e às vezes a idade da criança não é a correta para lidar com isso. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, se gostaram, deixem o like aí, porque me ajuda muito, faz com que o YouTube indique esse conteúdo para outras pessoas, para que eles conheçam também o canal. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. E se você conhece alguém ou é pai, mãe de uma criança que tem terror noturno, comenta aqui embaixo pra gente trocar uma ideia, ver se você, por exemplo, já passou por isso. Então troca experiências e ajuda outras pessoas que estão passando. Se inscreva, me siga nas minhas redes sociais. Tá certo, gente? Beijo. Fui!